Qual é o seu nome completo? Glécio Machado Siqueira. Seu Glécio, o senhor propôs uma ação de indenização por danos morais em favor de Cristiano Costa Maia, alegando que o senhor teria sido vítima de uma série de violências, enfim. O que é que o senhor tem a dizer em relação a isso? Meritício, eu estou extremamente chateado com toda essa situação, porque dentro dos meus mais de 10 anos como docente universitário, eu nunca passei por uma situação assim. O aluno, no primeiro dia as aulas iniciariam no dia 9 de setembro. No dia 9 de setembro, conforme documentação anexa, eu estava na organização de um evento internacional em Recife. Sim. A coordenação avisou os alunos que não haveria aula, então a segunda aula foi dia 16 de setembro. No dia 16 de setembro, eu apresentei a minha metodologia, a disciplina de Física Básica. Num primeiro momento, a classe foi dividida em 8 grupos. Então, são 8 artigos que eles têm que fazer uma atividade de interpretação de texto, conforme relatado no ofício 007, e entregue as normas da disciplina nesse primeiro dia de aula para todos os alunos. Então, o objetivo da disciplina dos artigos era simplesmente identificar o ramo da física, e não querer entender o artigo como um todo. Certo. É uma disciplina meramente de interpretação de texto, que é algo do ensino fundamental todos os alunos têm como fundamentação. Depois disso, na segunda aula, então, o aluno entrou em sala de... Nesse primeiro dia, 16 de setembro, o aluno procurou a coordenação para reclamar. Que aluno? O aluno Cristiano Costa Maia. Que agora é o requerido nesse processo. Isso. Certo. Ele procurou a coordenação para reclamar. 2 ou 3 dias depois, o coordenador, professor Jardel de Oliveira, Glécio, o aluno veio reclamar, mas eu já avisei para ele que cada professor tem a sua autonomia em sala de aula com relação à metodologia, e cada professor é livre para tratar a sua disciplina como queira. Quem lhe disse isso? O coordenador. Sim. Quem é o coordenador? O nome Jardel dele? de Oliveira. Certo. Jardel Oliveira Santos. Sim. Na aula seguinte, o aluno entrou em sala de aula, deixou a sua mochila e saiu, e não assistiu à aula. Seu Glécio, uma questão de registro. O aluno que o senhor está se referindo é o requerido. O aluno requerido. Certo. Então, por gentileza, quando se referir a ele, o faça pelo nome. Ok. Certo? Pode continuar. Então, na segunda aula, quando começou a apresentação dos trabalhos, então na primeira parte da disciplina, a apresentação dos trabalhos, eu intervenho em todos os trabalhos, buscando para os alunos que não conseguiram identificar o ramo da física, eu intervenho em todos os trabalhos e identifico o ramo da física aplicado. E na segunda parte da disciplina, eu trato dos fundamentos básicos de física básica. No segundo dia de aula, o aluno entrou em sala, deixou a mochila e saiu. O aluno Cristiano. O aluno Cristiano Costa Maia, desculpa. E saiu. E nunca mais assistiu às minhas aulas. Nesta mesma semana, o coordenador Jardel Oliveira Santos me procurou. Glécio, eu conversei com o aluno Cristiano, e o aluno Cristiano ficou super satisfeito que você mudou a metodologia, que estava ótima a disciplina. Aí eu comentei com o coordenador, como isso é possível se o aluno não assiste às minhas aulas? Inclusive no ofício 007, eu documento que o aluno entrou em sala de aula, deixou a mochila. Então, se são 4 aulas, eu dei uma presença só pelo fato dele entrar em sala de aula, e ele recebeu 3 faltas porque não participou da disciplina. E depois disso ele nunca mais participou da minha disciplina. Quer dizer que ele efetivamente, ele somente assistiu uma única aula, ou não? A aula inaugural, que só foi a aula para definição da disciplina. Do conteúdo programático. Isso. Aí, na segunda aula, ele somente entrou e deixou a mochila. Entrou, deixou a mochila e saiu. Certo. Aproveitando esse ato de deixou a mochila, conforme a ata do DCE, ele deu carona para um estudante e foi depois, meio-dia, sei lá que horas, buscar a mochila dele. Um aluno tinha levado a mochila dele, e ele, para um dos membros do DCE, disse que soubesse quem pegou a mochila, que ia sair dando os tiros, conforme a ata do DCE apresentada em autos. No dia 14/10, o aluno Cristiano Costa Maia, eu entro em sala de aula, o aluno Cristiano Costa Maia estava presente. Ele não estava sentado numa fileira regular, ele pegou uma mesa e colocou entre 2 fileiras, e com o computador ligado.
Quando o primeiro grupo começou as apresentações, o aluno começou a me fazer uma série de questionamentos que não eram pertinentes com relação ao objetivo da disciplina. Mas eram questionamentos acadêmicos. Questionamentos acadêmicos que não estavam voltados para o objetivo do seminário em si. No objetivo mas mesmo assim o senhor confirma que eram questionamentos de cunho meramente acadêmico, mesmo que dissociados da cadeira que estava sendo lecionada. Sim. Aí eu comecei a responder todos esses questionamentos do aluno Cristiano Costa Maia, e conforme também a ata do DCE, onde todos os professores do curso participaram, o aluno Cristiano Costa Maia, desde o início das aulas, tem causado problemas em classes com atitudes intencionadas a testar o grau de conhecimento dos professores, chegando ao limite do desacato e degradação da imagem dos mesmos. Isso na ata do DCE. Os professores relatam ainda que, por unanimidade, os alunos do primeiro período de engenharia agrícola, companheiros de classe do aluno Cristiano Costa Maia, já não suportam mais esse tipo de atitude e suas intervenções em classe, ocorrendo diversos episódios de desconforto, pois o mesmo sempre tira o foco das disciplinas, buscando sempre a atenção para si mesmo, sem se preocupar com o desenvolvimento da turma como um todo. Seu Glécio, até esse momento, o requerido, no caso o aluno Cristiano, ele se manifestou somente no âmbito acadêmico. Mesmo que ele tivesse tido um comportamento reprovável, mas o comportamento circunscrevia-se à atuação acadêmica. Acadêmica, mas agressiva. Sim, mas isso é uma questão disciplinar. Ok. O que nós estamos apurando aqui é que o senhor alega que sofreu uma série de violências por conta da opção sexual. Aí no segundo momento... nesse ponto. Isso. No segundo momento, logo depois desses questionamentos, por isso que eu li a ata do DCE, ele chega ao limite do desacato aos professores. Como ele viu que ele não ia conseguir me tirar do meu limite, ele pegou o computador dele e começou a ler o meu currículo Lattes. Sim. E nessa leitura do currículo Lattes, com um desmerecimento total dos meus méritos acadêmicos, dizendo... A frase que mais me marcou é que eu era um mero tecnólogo em irrigação e drenagem. E que isso não justificaria eu estar ali para dar a disciplina na qual eu estava ministrando. Depois de me desmerecer todo o meu currículo, ele leu o meu ato de nomeação no Diário Oficial da União. Como eu relato no ofício 007, o aluno, por interpretação de texto, ele não sabe nem interpretar texto, porque o Diário Oficial da União diz área do conhecimento na qual eu fui nomeado, que é física aplicada a ciências agrárias, biológicas e biofísicas. Então eu posso ministrar qualquer disciplina nessa área. E o aluno afirma que eu não tenho condições, que eu não fui contratado, que eu não fui nomeado para dar aula dessa disciplina. E isso eu fiquei mais de 20 minutos ouvindo esse tipo de situação calado. Certo. Aí ficou claro que o aluno Cristiano, que agora é requerido, ele questionou a sua capacidade acadêmica. Sim. E em algum momento este fato foi comunicado à coordenação da universidade? No mesmo dia, um aluno, depois desses 20 minutos, virou para trás e disse: Cristiano, já basta, você já está passando seus limites totais. Nesse momento, o Cristiano se calou e eu peguei e disse para os alunos: agora eu acho que eu tenho direito de resposta. Quando eu comecei a falar, o aluno não deixa eu falar. E eu falo: Cristiano, quando uma pessoa educada fala, a outra escuta. E ele, ao invés de me escutar, ele aumentou mais ainda o tom de voz dele e não quis escutar. Falei: Cristiano, logo no primeiro dia de aula, conforme está no áudio aí, que só essa parte do áudio foi divulgada, o aluno não divulgou o total do áudio. Logo no primeiro dia de aula eu expliquei qual o objetivo, você ouviu, você não quer agora compreender, você quer que eu te sane a sua deficiência. Eu não disse essas palavras, mas na minha compreensão, o que ele queria é que eu sanasse as deficiências dele
por ele estar numa turma, numa média de 20 anos de idade, ele com 40 anos, e ele não está acompanhando o grau de desenvolvimento das turmas. Mas eu, enquanto professor, eu tenho que dar uma resposta aos alunos de acordo com o feedback. Então, se a maioria da classe está se desenvolvendo, eu estou desenvolvendo com a classe. Eu trabalho especificamente depois com os alunos. Mas como que eu posso trabalhar especificamente com um aluno que não participa em aula? Nesse momento também ele se refere que eu era um merda e que não representava nada para ele enquanto professor dentro de sala de aula. Isso em sala de aula? Em sala de aula com todos os alunos. Num outro documento os alunos assinam, dando ciência, e eles mesmos providenciaram um documento encaminhado ao senhor, dando fé a todos os atos praticados pelo aluno. Vamos continuar. Depois deste fato, o que aconteceu? Nesse mesmo dia, aí quando eu comecei a falar, eu disse para ele, Cristiano, inclusive o coordenador veio me falar que eu mudei a minha metodologia. Eu não mudei a minha metodologia. Não creia, me desculpe a expressão chula que eu utilizei, não nego a expressão que eu utilizei, por mais que Jardel, você crê que Jardel me comeu o rabo para mim dando uma chamada de atenção, mas isso não ocorreu. Então essa é a única expressão chula que eu utilizei em sala de aula. A minha metodologia continua a mesma em todas as salas nas quais eu ministro, tanto é que tem toda a documentação encaminhada com todos os alunos dando fé à minha metodologia. Nesse mesmo dia, o aluno procurou o DCE. O aluno Cristiano? O aluno Cristiano Costa Maia procurou o DCE. Nesse momento, o DCE viu que tinha alguma coisa acontecendo e falou, então vamos esclarecer. No final da aula do professor Calil Menezes, o DCE entrou em pediu licença, entrou em sala de aula e começou a discussão. Os alunos, por unanimidade, conforme a ata do DCE, por unanimidade, aprovaram todos os meus processos dentro de sala de aula. E o aluno Cristiano Costa Maia já calado com relação a isso. Quando os alunos começaram a me defender, o que o aluno Cristiano Costa Maia fez, segundo a ata do DCE, ele simplesmente deixou a reunião. O DCE também alega o seguinte, que ele se apresentou como representante discente. Ele não é o representante discente. O representante discente é a aluna Patrícia, a qual, inclusive, eu convoquei para ser testemunha, e ela ontem me procurou chorando devido à série de ameaças que ela tem sofrido com relação ao aluno, com relação ao preconceito machista dele em sala de aula com os alunos. Então ela me pediu, Glécio, pelo amor de Deus, eu não posso ir depor, porque eu estou com medo do Cristiano Costa Maia. Mas ela lhe afirmou que está sendo ameaçada? Sim. Pois ela vai depor aqui, viu? Ela vai trazer essa informação aqui para comprovar se realmente isso ocorreu ou não. Certo. Mas continue aí a sua colocação. Aí, nesse mesmo dia, antes da saída do aluno Cristiano Costa Maia, ele alegando que eu não dava as aulas de disciplina de física básica, e os alunos insistindo, olhem no sistema da universidade que estão lá todas as minhas aulas programadas de física básica, e eu trabalho com a física básica na segunda parte da disciplina. O aluno não satisfeito, ele mostra para o DCE uma ementa de uma outra universidade. Aí agora eu me questiono, dentro do universo do ensino brasileiro, como é que ele pode querer, segundo a informação do DCE, que não está em ata, mas eles me falaram, era uma ementa da Unicamp. Como que ele pode cobrar que eu dê a mesma ementa da Unicamp se o contexto do curso de engenharia agrícola praticado aqui no CCAA, UFMA, é completamente diferente do contexto da Unicamp. Aí, nesse momento, mais uma vez, os alunos recriminaram o referido quando o Cristiano deixou a sala. No dia 16, 2 dias ocorridos o fato, Cristiano, insatisfeito com todos os ocorridos, foi ao DCE novamente. Nesse caso, ele procurou o Centro Acadêmico de Agronomia, já que ainda não, o curso de Engenharia Agrícola é o primeiro semestre, ainda não tem um centro acadêmico. A aluna Maria Gabriela, que é a vice-presidente do CA, falou, você tem que procurar a coordenação, falar com a coordenação, e ele, não, mas eu já falei, não adiantou nada. A aluna pegou e falou, mas esses são os meios, não há o que fazer, eu então procuro o professor para conversar. Em momento algum ele me procurou para conversar, momento algum.
Aí, de repente, ele começa a utilizar de palavras de baixo calão, se referindo a esse tipo de pessoa, como homossexual, que dá piti, que usa plumas. Ele falou isso para quem? Para a aluna, deixa eu só confirmar o nome aqui. A aluna Maria Gabriela Diniz, e ela já disse que vai vir depor. As palavras foram as seguintes. O mesmo que foi citado anteriormente, o aluno Cristiano Costa Maia, tornou a falar do caso em questão com comentários preconceituosos e discriminatórios e foi repreendido pela vice-presidente, dizendo que ele estava fazendo eram crimes passíveis de processo. Segue comentário feito. Esse tipo de pessoa, se referindo ao professor como homossexual, quando se vê em meio de um problema, começa a soltar plumas e dar piti. E no mesmo momento que estava falando, fazia gestos com as mãos, gestos afeminados. O aluno Cristiano Costa Maia foi repreendido, mas de nada adiantou, pois havia ódio em suas palavras. Isso é depoimento da aluna Gabriela. Quero ressaltar o seguinte com relação à ata do DCE. O aluno causou tantos problemas na universidade que no sábado, dia 18, o DCE se reuniu, todos os centros acadêmicos, só para tratar sobre esse aluno. Então, depois, na segunda-feira, dia 21, a coordenação, direção e professores do curso de Engenharia Agrícola foram chamados para participar dessa reunião. Nessa reunião, por unanimidade, todos os professores relataram o estado de desacato do aluno e foram relatados todos esses atos do aluno, conforme relatado aqui em todos os momentos. Tá? Bom, até esse momento, o senhor expôs que houve por parte do requerido um comportamento de afronta à sua condição de professor, circunscrevendo as críticas ao âmbito acadêmico. A partir desse momento, o senhor está narrando para todos nós que houve um excesso nessas críticas e que, ao seu sentir, ele se excedeu no sentido de questionar, inclusive, a sua opção sexual como algo pejorativo. Sim. O que eu quero que o senhor me narre agora, de maneira muito sucinta, quais seriam os comportamentos que o requerido teria tomado nesse âmbito, ou seja, na crítica que ele buscou fazer à sua pessoa como professor, mas utilizando a questão sexual como fundamento para lhe agredir. É isso que eu quero agora saber. Tá, então vamos direto ao último fato e o fato principal. No dia 11, eu estava presente... 11 de novembro. Sim. Eu estava presente em sala de aula e, mesmo assim, recebi 2 faltas que o aluno, pelo sistema, na UFMA, ele pode entrar no sistema e dar falta ao professor. Eu estando presente, eu já havia recebido uma falta, eu estando presente, recebi uma falta no dia 9, no dia... Não, agora me acordo das datas, se meritíssimo. Eu havia recebido uma falta no mês de setembro. O horário que eu recebi a falta coincide com o horário com que o aluno entra no sistema. Posteriormente, ele me deu mais 2 faltas no mesmo dia e ocorre o mesmo ato de coincidência, de só esse único aluno entrar no sistema naquele momento. Conforme eu relatei na audiência anterior, como são documentos acadêmicos, eu só posso trazer eles para o senhor uma vez solicitados judicialmente. Sim. Certo? Mas eu tenho todos esses. Então quer dizer que o aluno inseriu dados falsos no banco de dados federal. Tá. Mas isso vai ser apurado mediante inquérito policial na Polícia Federal. Certo. Tá? Existe um tipo penal específico para isso. Aí no dia 11 eu estava presente, só que para o dia 11, a aula do dia 11 foi programada a reposição para este sábado, dia 6/12. Por quê? Eu fazia parte da organização do Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo. Então, me programei com quase 2 meses a reposição de aula no sistema, todos os alunos estavam cientes. Eu viajei de Chapadinha para Teresina à noite para pegar o avião na quinta-feira. Quando eu chego à noite, o meu voo foi cancelado e me ofereceram um voo para o domingo. Como eu participava da organização e as minhas atividades estavam todas para o sábado e domingo, eu decidi não viajar. Então eu comuniquei, fui em sala de aula, fui a todas as minhas turmas. Meninos, eu estou aqui essa semana, mas a aula já está reprogramada a reposição com aplicação de avaliação no dia 6/12.
Não bastasse isso, recebi as faltas. Por volta das 4h30, eu, utilizando o sanitário, me desculpe a expressão aqui agora, de uma maneira bem sincera, usando o sanitário com a porta aberta, o aluno entra, ao ver que era eu que estava utilizando... O aluno requerido. O aluno requerido, Cristiano Costa Maia, isso no dia 11. Tá? E esse fato foi comunicado a todas as instâncias da UFMA. Sim. O aluno entra, ao me ver, ele sai chutando portas e paredes, dizendo que ali era banheiro de homem, banheiro de macho, que banheiro de bicha era no mato. Nesse momento, na minha insignificância e na minha tristeza por todos esses atos que o aluno tinha feito, me resguardei, chorei, lavei o rosto no banheiro e esperei. E os atos do aluno são totalmente premeditados, senhor juiz. O senhor comunicou esse fato à diretoria, à coordenação? Isso, comuniquei o fato das faltas que o aluno tinha me dado, tudo num único e-mail. Coordenação, diretoria, colegiado de curso, pró-reitoria de ensino, ouvidoria e reitoria. O senhor comunicou a questão das faltas e esse evento do banheiro. E esse evento do banheiro. Qual foi a resposta que a coordenação lhe deu? Eu procurei a coordenação para conversar, a coordenação disse que não poderia fazer nada porque ele não era diretor de colégio público. Certo. Quem foi que lhe atendeu na coordenação? O coordenador Jardel Oliveira Santos. O coordenador. O senhor explicou a ele que havia sofrido essa violência e qual foi a solução que ele apontou? Ele me deu a seguinte solução: professor, infelizmente, a melhor coisa que o senhor tem a fazer é tirar a cópia da chave do sanitário ou dos professores que tá quebrado, nesse caso, sanitário feminino. Eu simplesmente virei as costas para o coordenador e saí da sala. Certo. Vamos aqui esclarecer bem esse fato. O senhor estava usando o sanitário destinado aos alunos? O sanitário comum. Normal. O senhor estava utilizando o sanitário, a porta estava aberta, o requerido entra no ambiente, lá na sala, onde está o banheiro, enfim. Ele observa lá e ele tem essa atitude. Tem essa atitude. Demonstra indignação, tudo relacionado à sua opção sexual. Sim. Perfeito. O senhor se reserva e não reage. Naquele momento, procura a coordenação. A coordenação diz que... não poderia fazer nada. Eu nesse momento também, eu compreendo o estado da coordenação, porque é um aluno que vem trazendo tantos problemas, não só comigo, mas com outros professores, que a coordenação também já está se resguardando. A coordenação está... Os alunos... É difícil lidar com os alunos do primeiro período, por quê? Porque nos momentos que Cristiano apronta, quando a coordenação vai falar, quem ouve são pessoas que não têm que estar ouvindo os fatos. Então, a coordenação, eu também entendo, por um lado, a coordenação dizer para o Glécio, eu não posso, porque eu não sou... Mas quem foi que lhe atendeu lá? O coordenador. O coordenador. Então, o senhor narrou esse fato para ele, e como solução, ele sugeriu que o senhor usasse o banheiro feminino. Isso, que eu tirasse cópia da chave dos banheiros femininos. Tá certo. Tudo bem. E nada mais fez em relação a isso? Nada mais fez em relação a isso. Aí eu mandei esse e-mail a 1h44, se eu não me engano, da madrugada, que eu fiquei remoendo de raiva. Então, isso já no dia 12. Mandei esse e-mail a 1h44 da madrugada. Procurei a coordenação e essa foi a resposta da coordenação. Na sexta-feira, eu encontro o diretor do CCAA no corredor. O diretor do CCAA simplesmente... Ao simples fato de eu abrir a boca para tentar dizer um bom dia, o diretor do CCA dá um grito no corredor: eu só trato com você de assuntos profissionais. Por quê? Ele ficou irritado porque eu mandei esse e-mail para todas as instâncias da universidade. Quem é o professor? Professor Jocélio. Jocélio, o senhor sabe o nome completo dele? Eu já descrevo para você, só um segundo. Jocélio dos Santos Araújo. Então, o senhor... quando se dirigiu a ele, buscou esclarecer o fato do e-mail ou foi só dar bom dia? Só para dar um bom dia. Ele que é o responsável pelo recebimento do e-mail? Ele é o diretor do centro. Certo. Ele que disse que não poderia fazer nada e que eu buscasse as vias judiciais desde o início. Tanto é que em todos os ofícios que estão documentados eu ressalto: é muito doloroso saber, enquanto docente, dentro de um centro universitário, que não há medidas cabíveis para a punição de um aluno nesse tipo de caso. Então isso só vem dando asas para cada vez mais Cristiano desagrave todos os professores. Certo. O que mais que ele demonstrou
em desfavor à sua pessoa, além desses fatos? Professor, desculpa, meritíssimo. No dia 28/11, agora, como é de praxe, Cristiano ele sempre faz as coisas às escuras. No dia 28, o aluno Jefferson Bandeira, que criou um grupo privado chamado UFMA Chapadinha, fez uma postagem do aluno Cristiano Costa Maia. Se o senhor me permite, eu posso ler? Sim. O senhor está juntando isso nos autos, né, doutor? Tá. Isso é fato novo que ocorreu na última sexta-feira. Pode ler. Como ele fez por um ato terceirizado. Olá, boa noite. Vi um comentário seu no Facebook, no Facebook de Jean Willis sobre o suposto caso de homofobia. Sou um dos alunos acusados e pré-julgados sem ouvirem ambos os lados. Sou de São Paulo, mas morava no Ceará e junto com minha esposa saímos da nossa casa para ir estudar no CCAA. Eu, engenharia agrícola, e ela, agronomia. O tal professor não dava aula de física. Noite vi um comentário no Facebook do Jean Willis sobre o suposto caso de homofobia. Sou um dos alunos acusados e pré-julgados sem ouvirem ambos os lados. Aí ele repete tudo novamente. Aí ele afirma aqui que os artigos científicos tratados na disciplina são de agricultura de precisão, sem ele ter nenhum conhecimento. Ele está no aluno de primeiro período. Como é que ele pode ter conhecimento do que é agricultura de precisão, se essa disciplina é uma disciplina que vai ser oferecida no 7º período, que se chama instrumentação agrícola? Ele ainda não tem conhecimento e discernimento para opinar sobre o que é os ramos, nenhum dentro da engenharia agrícola. Desde a primeira aula. Sou aluno do primeiro semestre, a disciplina de Física Básica. O mesmo não gostou de eu questionar em sala de aula sobre o conteúdo da metodologia. Partiu para toda a confusão. Detalhes, antes de tal confusão, eu já havia denunciado diversas vezes atitudes dele e conteúdo, que são as retratações que eu já disse antes com relação à coordenação. Só que a coordenação sabe que em sala de aula o professor tem total autonomia para trabalhar com a disciplina. Após a confusão em sala de aula, o mesmo inventou essa história de homofobia para justificar o injustificável. Como que eu inventei a história se ele mesmo procurou a diretoria acadêmica do DCE no dia 16, me julgando enquanto esse tipo de pessoas fazendo comentários totalmente homofóbicos. Então, nesse momento, ele já está mentindo aqui com relação aos fatos que ele mesmo descreve. E é uma ata de DCE, não é uma ata minha. Que fique bem claro para todas as partes. Tenho sido discriminado por cobrar ensino de qualidade. Tenho 40 anos, dos quais mais de 10 deles dedicados a causas sociais e de combate à corrupção. E vejo alguém querendo manchar minha imagem com a ajuda de alunos que entraram não para estudar, e sim porque sobraram vagas, ao ponto de se chegar na 12ª lista de vagas remanescentes. Nesse momento, ele está questionando a capacidade de todos os alunos que foram convocados posteriormente. Vou mandar o áudio da confusão em sala de aula. Ouça e tire suas conclusões e compartilhe. O professor alega ser uma montagem e o mesmo já foi disponibilizado para perícia pela Polícia Federal. Assim ele põe e ele disponibiliza o áudio. A minha postura nesse momento, como é um aluno de pós-graduação que postou isso aqui em favor do aluno Cristiano Costa Maia, foi comunicar aos seus orientadores no programa de pós-graduação em Ciência Animal, no qual eu também sou professor. Desde o meu primeiro dia na UFMA, eu fui cadastrado como docente. A nota mínima para entrar no programa é 110. Devido ao meu currículo, eu tive uma nota de 210. Eu quase dobrei a nota mínima para se entrar no programa. Para uma instituição que tem quase 10 anos e eu acabei de chegar. Aí, esse grupo é fechado, tem 2.234 pessoas. Então, a minha imagem exposta de uma maneira irregular. Só que anjos sempre aparecem na vida da gente.
O primeiro comentário, e todos os comentários foram dos alunos do curso de Engenharia Agrícola. Se o senhor me permite, eu vou ler. Leia apenas um comentário, que isso vai ser juntado nos autos. Do aluno do Caio Vitor. Eu queria que o autor desse depoimento soubesse que sou um aluno das vagas remanescentes. Tenho 21 anos de idade e se estou aqui na Universidade Federal do Maranhão é porque sou tão capaz quanto você, que tem o dobro da minha idade. Agora, dizer que entramos nesse curso sem intenção de estudar já é um ato pré-julgamento altamente crítico destrutivo. Primeiro, porque você me desculpe a expressão, é o que está aqui. Primeiro, porque você é um cara claramente antissocial, porque nem um bom dia ou boa tarde dá a ninguém. Não há diálogo com você. Conhecer ninguém para pensar o que quiser da pessoa. Também acho que a sua simpatia ficou lá em São Paulo junto com os caras que supostamente não gostam de você. Ô, novidade! Por algum motivo que não nos interessa. Em segundo lugar, nós das vagas remanescentes somos uma pequena parte que presenciou a sua cisma com o professor vítima e usa isso pelo seu complexo de superioridade, como disse por aí, que os alunos da engenharia agrícola não querem nada com a vida, não querem estudar. Uma coisa assim. Isso que está acontecendo é uma tremenda palhaçada, uma sacanagem e principalmente um ato inadmissível. Então fica aqui o meu desabafo e manifesto, agora em letras maiúsculas, total apoio ao professor Glécio. Obrigado. E depois disso, todos os alunos de engenharia agrícola começaram. A pessoa que postou, e aí, curiosamente, o aluno Cristiano Costa Maia usa de terceiros para postar isso, mas depois ele entra no Facebook justificando, se fazendo de vítima. Por que ele mesmo não postou isso público? Além desses fatos aí, o que é que o senhor sofreu de preconceito, discriminação por conta da sua opção sexual? Deixa eu só finalizar aqui, meritíssimo, eu já vou relatar mais um outro fato. 2 dias após, o aluno... Entenda. Isso vai ser analisado, isso vai ser juntado aos autos. Certo. Senão vai ficar muito maçante a instrução e vai desviar um pouco o foco. Isso vai ser analisado com um conjunto de prova que vai ser juntado à inicial. O que eu quero agora é focar, porque eu tenho que dar a palavra aqui aos advogados e à Defensoria Pública. Eu quero focar agora a questão da suposta discriminação, homofobia. O que é que o senhor sofreu além destes fatos que lhe levam a crer? O ato principal de desavenças, entre aspas, ocorreu no dia 14/10. No dia 17/10, eu fui convidado a participar de uma festa universitária. Eu chegando na festa, o aluno Manuel, que eu não lembro o nome completo, no qual também está envolvido o aluno Manuel Marques de Andrade Neto, comentou, num primeiro momento, porque o aluno Cristiano falou para um amigo meu que é inadmissível o senhor ser gay e dar aula para a gente, que isso é impossível. Imagina-te numa festa e ouvir isso. O senhor ouviu isso do aluno? Do aluno Manuel. Sim. Aguentei a primeira vez. A minha vontade era de ir embora. Mas como os alunos fizeram tanta questão, professor, vamos fazer uma festa, a gente gosta muito do senhor, vamos. Fiquei. No segundo momento, o aluno Manuel volta novamente com o assunto, me expondo novamente à frente de todos os alunos. Num terceiro momento, eu já tinha me recluído a um canto, um aluno, que eu não lembro o nome completo, que está nos autos também, um aluno que a gente chama pelo sobrenome Carvalho, Francisco Carvalho, né? O aluno Francisco Carvalho estava conversando comigo, retorna Manuel com o mesmo assunto novamente. Aí, nesse momento, eu falei assim, Manuel, tudo isso é muito grave, eu vou gravar, você me permite? Não, professor, sem problema. Aí eu fiz a gravação que foi apresentada nos autos. Nesse momento, Manuel já não faz uma afirmativa do que tudo que foi narrado. Nesse momento ele retrocede. Não, mas isso foi um amigo meu que me disse, que no caso é o segundo aluno envolvido, que é o aluno Nítulo André Farias Machado. Então, que foi o aluno que disse isso, que Cristiano disse a ele.
No outro dia, dia 18, eu refleti muito sobre tudo isso. O que é que eu faria? Então eu peguei e liguei para Manuel, conforme consta em toda a documentação, numa ligação de 2 minutos. Manuel, eu vou tomar a seguinte decisão, fiz isso num ato ético e profissional, com respeito respeitando sobretudo a idoneidade dos meus alunos. Manuel, eu vou fazer isso, assim assado, vou entrar, vou fazer um boletim de ocorrência, tá? Então estou te avisando para você estar preparado. Confirma para mim o nome do outro aluno que te disse isso, o aluno Nítalo. Liguei logo em seguida para o aluno Nítalo, uma ligação que demorou quase 20 minutos. O aluno Nítalo relatou o seguinte para mim: professor, essa questão sexual eu não sei de nada, mas eu estava passando pelo corredor, o aluno Cristiano Costa Maia me chamou para conversar e começou a te ofender, desmerecendo totalmente o seu currículo, a sua formação. E o aluno Nítalo, curiosamente, ele iria tentar um mestrado comigo, que o seu orientador de iniciação científica, professor Celso, havia recomendado. Como ele era aluno da agronomia e eu sou um dos únicos professores dentro do programa de ciência animal que trabalha na área de agronomia, ele ia tentar um mestrado comigo. Aí, em momento algum, eu falei: Nítalo, eu só quero esclarecer os assuntos. Conforme documentação anexa, eu até ressalto, Nítalo depois me manda um SMS, eu respondo para ele: Nítalo, agora o que tem a fazer é colaborar para que tudo seja esclarecido. Nesse momento eu não vejo réus nem culpados. O que eu mais quero é esclarecer esse fato, porque a pessoa mais prejudicada sou eu, porque a minha imagem enquanto professor, que está sendo denegrida dentro de uma universidade, todas as minhas conquistas acadêmicas são colocadas em jogo por questionamentos. O aluno Nítalo chega a citar que Cristiano diz que eu fiz graduação numa faculdade ruim, não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu sou um aluno hoje dos atuais institutos federais de ciência e tecnologia. Não tenho vergonha nenhuma, mas é um curso de graduação como qualquer outra carreira universitária, com todos os méritos de igualdade e valor profissional. E tenho orgulho de ter a minha profissão. Desmerecendo a minha formação de doutorado, que ele fez uma busca na internet, que a Espanha é um dos países mais fáceis para se fazer doutorado. Se ele diz isso, tudo bem. Mas eu tive nota máxima na minha tese, tenho no meu diploma a observação com laude, porque eu adquiri a nota máxima e automaticamente eu conquistei um dos poucos títulos que é dado dentro da comunidade acadêmica europeia, que é o doutorado europeu, que é só dado aos alunos que recebem nota máxima por todos os membros da banca. E eu recebi nota máxima por todos os membros da banca. Então o aluno me desmerece totalmente em todos os sentidos. E no campo da discriminação, o que mais ele teria feito que ele levou a achar que estava sendo discriminado? São esses fatos escritos. Okay. Doutor Donaldo, o senhor tem alguma pergunta ao seu cliente, doutor? Excelência, tenho sim. Excelência, se toda vez que o autor faltou a UFMA, ele comunicou tanto os alunos como a coordenadora? O senhor entendeu a pergunta, né? Entendi. Todas as vezes isso está notificado. Sim, o senhor comunicou. Tudo comunicado. Doutor? O sistema também, obrigatoriamente, eu não tenho que notificar a coordenação. Eu entro no sistema, faço uma reprogramação das atividades, automaticamente todos os alunos e o coordenador recebem um e-mail com essa notificação de atividades. Ok, doutor? Excelência, gostaria de saber se o autor sabe informar qual era a intenção do requerido em ler o currículo dele em sala de aula. A sua percepção a respeito desse fato, muito sucintamente, o senhor entende que o objetivo dele em ler o seu currículo em sala de aula tinha qual objetivo? Total desmerecimento com relação à minha pessoa. A sua vida acadêmica. Isso, e eu ressalto nos ofícios 07 e 09 que estão aí presentes, como violência gratuita, e que não entendia o porquê dessa violência gratuita praticada pelo... Doutor, assim, no mesmo dia, o requerido falou palavras de baixo escalão contra o requerente. No momento em que leu o currículo? No mesmo dia do ocorrido da leitura no currículo. Sim, foi o que incluso está relatado nos atos. Ele disse que eu era um médico e que não representava nada em sala de aula para ele. Doutor?
Excelência, se o requerido gravou todas as ofensas, a discussão. O requerido ou o requerente? O requerido. O requerido. Ele gravou as ofensas? O áudio divulgado não corresponde às ofensas. Tanto é que nessa última comunicação que ele posta dia 28/11 via terceirizada, e que 2 dias depois essa mesma pessoa terceirizada faz uma carta de retratação informando o seguinte: fui informado que o áudio não retrata toda a discussão e por isso não pode ser levado em consideração para tirar alguma conclusão, seja pelo lado A ou pelo lado B. Quem disse isso? Isso o aluno Jefferson, que fez a postagem terceirizada pelo aluno Cristiano Costa Maia. Isso também consta no ofício 007 encaminhado à coordenação. Ok. Doutor. Excelência, se esse áudio foi divulgado por meio de WhatsApp, Facebook. Qual foram as vias de divulgação? WhatsApp, Facebook. Tanto é que no ofício 007 eu fui procurado de 34 alunos regularmente matriculados, eu fui procurado por 28 alunos na minha sala, que fica a quase 500 metros da sala de aula deles, que eu fico no prédio da pós-graduação. Os alunos me procuraram preocupados com a situação, com a difusão desse áudio pela ferramenta WhatsApp e pela ferramenta do Facebook. Não bastasse isso em um grupo fechado. E o acusado, Cristiano Costa Maia, mesmo depois de não ter comparecido à audiência da semana passada, seu advogado tinha acesso aos autos, no dia 28 torna a difundir o áudio. Mais uma vez, buscando a minha total desvinculação, desmerecimento enquanto professor. Doutor. Excelência, se o requerente, com todas as ofensas sofridas, ele comunicou sempre à instituição, à UFMA? Sempre, todas as vezes, todos os fatos ocorridos foram com... Tanto é que o que foi entregue são os ofícios da minha pessoa às coordenações de curso. Excelência, se os alunos da UFMA repudiaram a atitude do aluno, do requerido, Cristiano. Qual foi o comportamento dos alunos? Os alunos repudiam... Só uma questão de ordem aqui. Se você refere aos alunos da sala de aula? Os alunos da sala de aula. Sim. Existem 3 partes nesse momento. Os alunos, no próprio dia do DCE, quando o aluno Cristiano, os alunos, se a ata do DCE é lida, a palavra unanimidade é vista várias vezes. Se eu não me engano, 3 vezes, os alunos, por unanimidade, concordam com as minhas atitudes em sala de aula. Depois, no ofício, só um segundo, no ofício 011, no qual eu, enquanto professor, peço desculpas aos alunos pelo ocorrido, porque a aula deixou de ser ministrada, os maiores prejudicados são os alunos nesse momento, então eu peço desculpa aos alunos nesse dia. E nesse mesmo dia, eu coloco aqui, peço abaixo que registrem ciência e desconforto com tal situação a essa carta, com páginas numeradas de 1 a 3. Ademais disso, todos os alunos assinaram, ademais disso eu também fiz leitura do ofício 007, no qual eu consto os atos. Os alunos encaminharam também para o senhor, com data do dia 25, uma carta assinando... Não, essa carta não chegou às minhas mãos. Não, deve estar nos autos essa carta. Está nos autos. Tá nos autos. Até porque a matéria já está judicionada, eu não poderia discutir ela antes da audiência. Foi entregue na última audiência. Ok, ficou claro. Tá? Aí está aqui, os alunos fizeram isso. Tá bom. Doutor Donaldo. Excelência, eu gostaria de saber se, devido aos fatos de homofobia sofrido pelo requerente na UFMA, se ele chegou a receber chave de banheiro que falasse para ele ir para o banheiro. Isso já foi esclarecido, doutor. Ele já declinou isso aí. Excelência, então, se nos dias que o professor recebeu falta, imputado pelo requerido, se ele ministrou aula? Ele já disse que estava em sala de aula no período em que o requerido teria registrado as faltas. Repus, mas eu fui em sala de aula comunicar aos alunos que estava presente e que me procurassem na minha sala caso fosse necessário. Para ficar claro aqui, quantos registros de falta o requerido fez em desfavor do senhor? 3 faltas. 3 faltas. 3 faltas. E nesse período o senhor estava em sala de aula? Eu estava em sala de aula.
Certo. Inclusive, a primeira falta que ele se refere é a falta da primeira semana que foi comunicada pela coordenação, que eu não estaria presente. Por que a coordenação comunicou? Porque eu ainda não tinha senha para usar o sistema, então o coordenador comunicou os alunos pelo sistema que não haveria aula nesse dia. E essa falta só me foi dada quase 2 meses depois, com ato intencional. Certo. Doutor Donaldo. Excelência, gostaria de saber do requerente quantas aulas o requerido assistiu. Ele já disse, somente a primeira aula. A aula inaugural, depois da segunda aula ele entrou e saiu. Sem mais. Doutor Edson, a Defensoria Pública, a palavra. Excelência, a Defensoria deseja ler aqui a página do UFMA, siga A para formular uma pergunta. Portal do discente, avisar falta do professor. A notificação é completamente anônima. Nenhuma informação a seu respeito será relevada para qualquer docente. Sua privacidade está garantida. O chefe do departamento é responsável pela disciplina e a Prograde receberão sua notificação anônima. Essa informação é extraída do site. Certo. Saber como o requerente sabe que foi o requerido que fez a notificação das fotos. O sistema dá como um sistema informático, ele dá todas as estatísticas. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quer dizer que qualquer aluno, porque na minha época de faculdade isso não existia, qualquer aluno hoje, com a sua senha, login senha, ele pode acessar o sistema e dar uma falta ao professor. Doutor, isso vai ser esclarecido? Eu vou oficiar a UFMA para que informe em caráter sigiloso quem foram os alunos que fizeram a inscrição das faltas que o senhor alega que foram indevidamente registradas. Certo. Tá? Mas doutor? Assim, só respondendo Sim. ao advogado, a gente tem um sistema estatístico que dá todo o horário, todas as vezes que a pessoa entra no sistema. Sim. Certo? Então, os horários que me foram enviados, os e-mails comunicando a falta, coincidem com os horários. Só naquele momento, só aquele único aluno entrou. Para o senhor ter uma ideia, desde o início das aulas até hoje, eu tenho uma média de frequência de entrada no sistema dos alunos de 20 vezes, que é uma média razoável. O aluno Cristiano Costa Maia atualmente, já se encontra quase 80. Depois que os autos foram instaurados, ele entra no sistema pelo menos 4 ou 5 vezes ao dia. Se o aluno não assiste disciplina, não participa do sistema, para que esse ato? Ok, doutor Edson, Defensoria, mais uma pergunta? Em relação ao dia em que foi possivelmente efetuada a agressão no banheiro, qual é o dia exato dessa agressão? Você se recorda? Dia 11/11, uma terça-feira. Confirma para mim, por favor, no calendário. 11 de novembro. Isso. Confirma para mim, por favor. Terça-feira. Eu mandei o e-mail para a coordenação e todas as instâncias da UFMA, uma e alguma coisa da madrugada. 11 de novembro. Doutor Edson, para registro, fale no microfone para ficar registrado, por favor. 11 de qual dia? 11 de novembro. À tarde. No período da tarde isso ocorreu. O fato ocorreu à tarde. Ocorreu no período da tarde. Essa era a aula do autor desse dia. Se ele ministrou a aula. Não, então, mas veja, ele frequentar o banheiro, isso é irrelevante. Ele está dizendo que ele frequentou o banheiro. Eu quero saber se o professor... Não, o senhor... Não, eu vou perguntar uma verdade. Eu vou responder novamente, apesar de eu creio que ele não prestou atenção quando eu disse. A aula já estava remarcada para o dia 6/12, com quase 2 meses de antecedência, devido à minha participação do Congresso. Como eu cheguei em Teresina, o meu voo foi cancelado, eu retornei. Veja, não, então, deixa eu colocar uma situação aqui. Não vamos tornar isso repetitivo. É o seguinte, o senhor alegou aqui que sofreu uma violência quando estava usando o banheiro. Sim. A Defensoria Pública está querendo saber se nesse dia o senhor estava dando aula. Mas isso não quer dizer necessariamente que o fato de o senhor não estar dando aula não estava na universidade. O senhor estava, é uma obviedade isso, o senhor estava na universidade? Eu estava na universidade. E usou o banheiro? Usei, cumpri o meu expediente de trabalho certo. normalmente Doutor durante Edson, todo o dia. Cumpri todo o meu expediente de trabalho que eu sou pago para isso. Mais alguma pergunta, doutor? Sim. Vamos lá. Sim. No dia da confusão na sala de aula, o senhor afirma que o requerido afirmou que o senhor era um merda, né?
Em que momento se deu isso? Antes dele ler o seu currículo, depois dele ler o seu currículo, antes de você pegar a palavra, depois que ele pegou a palavra? Porque, de acordo com constando no áudio, o senhor pegou a palavra e falou, você precisa ficar esperto, você achou que o coordenador ia comer meu rabo, né? E outras falas. Em que momento que ele te chamou, falou que você é um merda? Em que momento foi antes isso? desse ocorrido. Antes desse Por isso ocorrido. que o áudio não várias vezes está bem antes do que e depois do que? Ele começa a ler o meu currículo, começa a me desmerecer. Aí depois chama de merda. Primeiro, ele lê o Diário Oficial da União. Quando eu começo a pedir palavra para ele, ele não me dá a palavra para mim, ele se refere. Para mim, você é um merda e não representa nada em sala de aula. Quando um dos alunos viram que a situação era inadmissível, deu um grito para ele, Cristiano, está insustentável. E conforme todos os documentos aqui, ele cria problema com todos os alunos. Ele não admite nada, ele se demonstrou, inclusive na postagem dele aqui, o ato de superioridade dele, questionando por que um curso tem até a 12ª chamada. A universidade é um centro público de direito à educação a todos, ninguém é mais ou menos que ninguém é superior ou não a nível de conhecimento. Doutor Anderson, pode continuar. Você me pergunta, Celso. Ok, pode encerrar o depoimento.